Aos 9 anos de idade, o nosso convidado de hoje disse para o irmão que um dia ele seria ator. E aos 11 anos, ele assinou seu primeiro contrato na televisão. E não foi da boca para fora, ele seguiu seu instinto e hoje é considerado um dos profissionais mais importantes das artes cênicas no Brasil. Ele é Diogo Vilela. Seja bem-vindo ao Persona, Diogo Vilela. Oi, Cris. Oi, Atílio, tudo bem? Obrigada por aceitar nosso convite. Vamos começar falando, queria que você explicasse para a gente como que você chegou à conclusão de que queria ser um ator com apenas 9 anos de idade. Eu tinha 5 irmãos e uma casa maravilhosa, minha família muito animada, e eu tinha um universo paralelo ali. Embora eu me relacionasse com todos, eu tinha uma mãe que era muito poética. Minha mãe, eu acho que ela queria ser artista, ela tinha uma alma de artista e tal. A gente absorve muito essa coisa, né, na infância, do meio que a gente vive. Então, eu sempre tive essa certeza de, pelo menos, gostar desse ambiente, da magia, né? Mas seu pai colaborou também, né? Construiu um teatrinho de marionetes, pelo menos. Não tem uma história dessa na sua vida? Eu acho muito bonito isso, porque ele foi muito sensível, meu pai, numa época em que poderia que era tudo muito diferente, né? Eu tive uma doença nos rins e aí eu fui obrigado a ficar num tratamento, uma coisa demorada, muito chata, interrompeu a minha infância. Eu tinha 8 anos. E a minha tia, irmã da minha mãe, cantava ópera no Teatro Municipal. Então ela falava assim: olha, quando você melhorar, eu vou te levar para o teatro. Quando você melhorar, eu vou te levar no teatro. E ela cantava as óperas para mim, para eu ouvir. Ah, que bacana. Eu pequenininho. E aquilo, no meu imaginário, eu acho, primeiro, que eu achei que até hoje eu acho que o teatro me salva. E como você conseguiu o seu primeiro contrato na TV? Bom, depois de toda essa imaginação que eu vivia, né, saiu no jornal. Meu irmão falou assim: olha aqui, no jornal o Globo, que eu deveria... Estava recrutando crianças para fazer um teste para uma novela. Aí eu falei para o meu pai: eu vou entrar para essa novela. Aí ele falou: não, você não vai, isso vai ser difícil e tal. Eu falei: não, eu tenho certeza que eu vou passar. E o meu irmão me levou, meu irmão mais velho, Antônio Carlos, no carro do meu pai. E meu irmão era muito incrível, era muito assim, uma pessoa muito inteligente, muito hábil. Ele me ajudou para entrar e nós só entramos às 6 da tarde. 5 e pouco. Chegamos lá às 7 da manhã, fiquei na fila. Caramba! Quando deu 6 horas, eu entrei para fazer esse teste e aí eu entrei num estúdio que se abriu para mim e tinha Glória Menezes, Dias Gomes, Malus Andreucci, que era um diretor da época, né? Um diretor da Globo. Aí eu fiz o teste, mas depois o Moacir Deriquem me chamou e falou: olha, chegou a Dilu Melo, que era uma cantora, tocava violão, com um filho. Quando eu olhei para ela, eu vi que ele ia entrar, que o menino ia entrar e não eu. Então, eu voltei de onde eu estava e falei para o meu irmão: eu não me conformo com isso. Voltei e entrei no estúdio, só que não foi por mal, eu não sabia. Eu entrei pela porta, eles estavam testando o menino. Eu falei: mas ele não é ator, e eu sou. Tá certo. Foi minha única... Imagina, eu tinha 10 anos, sei lá. Aí eles falaram: você se incomoda de fazer novela no outro núcleo? Eu falei: não, contanto que eu... Aí só sei que eu voltei com a proposta de contrato para casa e eu fiz A Ponte dos Suspiros, uma novela que o Dias Gomes adaptou, a primeira novela que a Globo fez externa em Veneza. E eu me dei bem, porque eles fizeram um cenário de Veneza lá em cima, na Von Márcio. Fizeram toda uma cidade em cima. Estava começando, em 69. Né?
E aí eu fiquei louco quando eu vi a reprodução de Veneza, canal, tudo pequeno, né, na dimensão da câmera e tal. Mas era muito interessante. Eu adorei, foi uma época ótima. Conheci Jardel Filho, Emiliano Queiroz, todos os grandes atores já nessa idade. Agora, Diogo, foi no teatro que você descobriu um dos seus mais notáveis talentos, que é o de fazer rir. Como é que isso aconteceu? Como isso aconteceu? De uma maneira engraçada, porque eu acabei fazendo um teste, conheci Marcos Alvise, que depois, mais tarde, veio a ser meu diretor eterno, fiz várias peças, né? E o Marcos, através de Antenodoro Ribeiro, que era um ator, me levou para fazer teste para O Último Carro do João das Neves. E eu passei nesse teste. Só que eu ia fazer um outro papel que eu queria, que era um papel muito interessante, do rapaz que tinha a namorada, que estava grávida e tal. Mas aí o João me botou num outro personagem e não me pôs nesse personagem. Então, todo mundo que viu o meu teste, o elenco, ficou muito solidário comigo. E aí, Sebastião Lemos, que era um ator, eu falei para ele, eu preciso completar minha renda, fazer teatro de manhã, de tarde, de noite. Ele falou, faz peça infantil, então. E aí eu fui e fiz um teste para fazer um personagem, João Jaca, que era Maria Clara Machado, adaptação da Gata Borralheira. Gata Borralheira. Que eu fiz, interpretei o personagem, né? E todo mundo ria. Eu não entendia por que eles estavam rindo. E eu falava, que estranho. Eu não sabia nem o que era ser comediante na época. Eu tinha uma pureza tão grande com relação a isso. Eu apenas fazia a personagem que me deram, que eu entendi, que eu tinha compreendido, que eu havia compreendido ali naquele momento. Diogo, olha, durante esse nosso bate-papo a gente vai apresentar alguns depoimentos de pessoas que tiveram com você aí nessa sua longa trajetória. Vamos ver o primeiro? Eu conheci o Diogo lá atrás, no final dos anos 70, nos musicais infantis do Wolf Maia. Nas Cigarras e as Formigas ele já arrasava de Haroldinho, era incrível, inesquecível. No teatro adulto eu destaco A Navalha na Carne, onde a gente tinha um jogo de cena muito intenso. No cinema, Leila Diniz, que foi um grande sucesso e é reprisado até hoje. Na televisão a gente fez várias novelas, mas o TV Pirata foi muito especial. E a gente costumava gravar nossas cenas de primeira, né, belezinha? O Diogo é um artista inspirado, iluminado, sensível demais. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma grande técnica. Ele é meu grande parceiro nas artes e na vida também. Eu te amo, meu querido amigo do coração. E te desejo saúde, arte, amor, sucesso e muitos sonhos. As palavras da Luísa Cardoso. Que lindo. Fico emocionado. Tão bom ouvir uma colega falar assim de você, uma pessoa que você conhece há anos, que você já dividiu o palco, as dúvidas, né? Uma pessoa que você ama. Eu amo muito meus colegas, sabe? Eu tenho isso. Gosto muito deles. Eu cresci vendo atores, né? Mais velhos. Eu tenho um amor muito grande pelos atores. Maravilha. Bom, aí um dia você conhece Ziembinski. Como é que foi esse encontro e qual foi a relevância dessa amizade? Para você ver como tudo é mágico comigo, eu não sei se eu que transformo, as coisas são realmente mágicas. Eu trabalhava com o Lauro Corona nessa peça, que a Luísa citou, que eu era o Haroldinho. E o Laurinho, eu era um garoto alérgico, um garoto feinho, que queria namorar Cigarras e as Formigas, direção do Wolf Maia, adaptação da Maria Clara Machado. Foi um sucesso muito grande no Casa Grande, aqui no Rio. Aí o Ziembinski, todo mundo sabia que viria ver o espetáculo, que era à tarde, final da tarde, para recrutar o Lauro Corona para a novela. E o Laurinho, todo mundo sabe, era muito bonito, tinha uma fotogenia, uma cara incrível, fotografava super bem. E a gente adorava ele, eu também, era meu amigo de geração. Aí eu tava, o meu camarim era com contra-regra, no final de todos, ali do corredor do teatro, que era um teatro ao ar livre. O camarim era ao ar livre, feito baias, assim. Agora não é mais assim, porque mudou a arquitetura do teatro. Aí o Ziembinski falou, onde está ele?
E o contra-regra falou para mim, olha, já está procurando. Eu falei, é o Laurinho. Está procurando o Laurinho. Aí continuei, eu fiquei meio acuado assim no camarim. De repente ele apareceu e eu lembro que ele era do tamanho da porta, sabe? De tão alto. Eu levei um susto. Aí eu olhei assim, ele falou assim, eu quero você para trabalhar comigo. Aí eu falei, eu? Aí ele falou, é você. Aí falou, me procura. Vai lá, e me deu o endereço. Aí o contra-regra falou, o que será? Eu falei, poxa, que surpresa. E o Laurinho? Mas aí eu não tinha entendido que o Laurinho ia fazer uma novela e ele estava lançando uma série chamada Aplauso, que era teatro na televisão. E ele, na verdade, ele se envolveu com o meu trabalho. Ele ficou, vou ser sincero, ele ficou o meu melhor amigo. Aí, quando ele mandou procurá-lo, numa casa ali na Von Massa, ao lado da TV Globo, eu fiquei na fila. E ele passava pela fila, eu ficava com vergonha de chamar. Olha que loucura. Então, essa fila não andava. Eu fiquei 3 dias na fila. Caramba! Quando ele me viu na fila, que ele passou com o Domingos de Oliveira, ele me viu na fila, ele me deu um esporro, falou, eu estou te procurando há 3 dias. Eu falei, mas eu estou aqui nessa fila há 3 dias. Ele falou, como? Aí falou, Domingos, é esse. Ele já estava desesperado, tendo que botar outra pessoa no meu lugar. Olha que loucura. Porque eu não falava zumbisca, eu não falava na fila, eu ficava tímido. Aí ele não me via, eu voltava, né? Bom, daí me apresentou a Domingos de Oliveira, que praticamente foi um grande responsável pela minha carreira no teatro. Veio a ser um grande responsável, o Zimbisca e o Domingos, uma pessoa que não dá para explicar, assim, comovente. O Domingos como pessoa, um poeta, um escritor, tudo. Aí o que aconteceu? Eu fiz várias peças adaptadas nessa série Aplauso. Fiz vários espetáculos com os Zimbisca, fiz 5 praticamente, eu acho. Até que um dia ele me chamou lá no escritório e falou para mim, eu quero te falar uma coisa muito séria. Eu fiquei apavorado. Aí eu falei, o quê? Ele falou assim, eu vou morrer, eu estou muito mal e eu só peço uma coisa, que você venha me visitar. Aí eu fiquei arrasado, eu era muito jovem, não entendia essa fatalidade. Aí eu fui vendo, aí ele começou a continuar o trabalho dele, mas ele queria que eu passasse lá para conversar com ele, pelo menos uma vez por semana. E eu ia vê-lo sempre, ele começou a definhar, teve um câncer, e eu nem sabia direito, sabe, quando você não tem, assim, eu não era preparado o suficiente para essa perda, e quando eu vi que eu ia perdê-lo, eu fiquei muito triste. O Domingos de Oliveira me ajudou, e ele morrendo na Casa de Saúde de São José, aqui no Rio, falou para o Domingos, para o Paulo Otran e para a Tônia Carreiro, cuidem dele, que ele vai ser o futuro do teatro. Falou para... A Luísa até estava presente. Eu achei muito bonito ele falar isso, e eu tomei aquilo como uma lei, né? Uma coisa que, para mim, um compromisso, né? Um compromisso com os Zimbisca. Um compromisso, né? Com o teatro. Com o teatro. Não era com a fama, era com o teatro. Né? Agora, com o passar do tempo, você acabou se enturmando com um pessoal que mudou o jeito de fazer humor no Brasil, né? A gente fez até uma matéria aqui sobre esse movimento que aconteceu no Brasil, anos 70, 80, por aí assim. Vamos dar uma olhada? Besteirol, gênero de humor definido por seu conteúdo satírico, absurdo, escrachado, geralmente usado para criticar situações cotidianas, a sociedade ou a política. Assim, o dicionário define o gênero que mudou os rumos do humor no Brasil a partir dos anos 80. O termo besteirol não agradou muito aos criadores do estilo, mas, por outro lado, encantou o público com espetáculos que bateram recordes de bilheteria. Tanto que os principais talentos do gênero logo estariam na TV, onde fizeram uma série de programas de enorme sucesso, e também no cinema.
É a comédia cumprindo a sua função de nos fazer rir das nossas escrachadas realidades. Como é que você encarava essa coisa do besteirol na época? Bom, como eu era vizinho e frequentava a turma que inaugurou o Besterol, que era Vicente Pereira, Mauro Razzi, todos eles, a gente achou meio pejorativo. Foi um crítico que colocou isso. A gente achou pejorativo porque, na verdade, era o desenvolvimento de uma linguagem da comédia, né, que foi invalidada logo que nasceu. Eu queria dizer aqui que nós temos existe isso muito, né, da invalidação. E a gente foi... a gente ficou chateado, porque ficou pejorativo, não ficou uma coisa engraçada para a gente. Ficou subestimando, entendeu? Mas aí eu acho que a própria linguagem venceu a sua época. Acho que a linguagem criou uma coisa tão contemporânea que aí foi se justificando, entende? A gente vai para um breve intervalo e volta já já com Persona. Estamos de volta hoje conversando com Diogo Vilela. Diogo, o humor que vocês faziam nos palcos foi parar nas telinhas, né? Em programas como a Comédia da Vida Privada, Os Normais e a TV Pirata. O que esses programas trouxeram de novo para a sua carreira? Eu acho que tudo. Primeiro que eu convivia, eles tiveram um significado póstumo, porque na época a gente sabia que estava ficando legal, tivemos muita aceitação, mas a gente não sabia que tinha essa importância. E hoje eu vejo como uma grande... Eu acho esses programas importantes, não por eu estar neles, mas pelo que desenvolveu, da capacidade de criação de várias, de direção, cenografia, de tudo. De capacidade da TV de fazer coisas com qualidade, de acreditar no artista, no ator, no intérprete, que eu acho que falta hoje em dia, né? Acreditar no intérprete, porque a gente ficou um mundo terrível. Não quero nem falar sobre isso, mas é uma mudança muito grande de paradigma que houve. E eu tenho muito orgulho de pertencer a essa geração e dos meus colegas, porque foi sem querer, a gente trouxe do teatro a magia para esses programas. Esses programas tinham uma magia, além de serem muito bem escritos. Acho que havia uma magia ali, uma coisa interessante, que é a mística, né? Que o teatro tem, que traduz quando tem criação. Quando o teatro vira uma casca de cebola, quando tem... Tudo que vem do teatro emana em criação, né? A imaginação é fértil e o Guel Arraes, que era o diretor, aproveitou muito essa nossa capacidade e os autores também. Então, foi muito interessante. Nós temos mais um depoimento aqui, agora de uma companheira de trabalho desses programas. Olá, Persona em Foco, que honra estar aqui fazendo parte do pessoal que pergunta coisas para Diogo Vilela. Diogo, graças a Deus, é um dos pares recorrentes, meus pares, na minha história pessoal. Eu tenho muita alegria quando isso acontece. Mas eu queria lembrar, eu acho que a primeira vez, Diogo, que a gente contracenou juntos, eu não sei, foi no TV Pirata. Você é veterano já do TV Pirata, porque ele teve várias gestões, teve várias turmas. Eu entrei meio mais no final. De mulheres éramos eu, Cláudia Raia, Denise Fraga, Débora Bloch. Eu acho que era você, Caran, ainda estava, Otávio Augusto, Calone. Você lembra disso? O que a gente fez junto? Fala um pouco. Eu amo o jeito que você faz comédia. Você faz comédia de um jeito muito sério, como tudo que você faz na vida. E eu sou muito sua fã. Conta pra mim um pouquinho disso. Beijo. Bom, pra mim, o Diogo é um dos grandes atores da geração dele. Ele é um grande ator, o Diogo. A gente já trabalhou várias vezes juntos, começamos
em Bete Balanço, foi o primeiro trabalho que a gente fez junto, eu acho. Depois fizemos várias peças, e novelas, e TV Pirata, e programas. Fizemos Tilvânia, fizemos 5 vezes Comédia. E o Diogo é um companheiro, um parceiro de trabalho maravilhoso, porque ele está sempre propondo algo novo para a cena, sempre criando uma coisa nova para a cena e sempre propondo algo não óbvio para a cena. Então é um prazer trabalhar com ele, fora o que é divertido trabalhar com o Diogo. O Diogo é uma das pessoas mais engraçadas e divertidas de trabalhar. E ele é o mais ator que eu conheço, porque o Diogo é um ator que ele respira a profissão dele 24 horas por dia. Ele não existe sem o ator que ele é, sem estar no palco, sem estar em cena, sem estar criando um novo projeto. Ele se alimenta disso, ele ama o trabalho dele como poucas pessoas que eu conheço. Achei bacana ela dizer que você faz comédia de um jeito muito sério. Fala um pouquinho sobre isso. É a Marisa, né? É. Eu sou uma pessoa seríssima, entendeu? Eu comigo mesmo. Mas eu adoro humor. Agora, talvez eu tenha uma intensidade, estou sempre pensando. Isso que a Débora falou é muito interessante. É muito legal nesse programa a gente poder ver o que os colegas acham da gente. Eu tenho certeza que é sincero. E isso é muito emocionante. Uma das tônicas lindas desse programa, eu acho que é isso. Não só a memória, como o que nós passamos, essa validação, essa coisa que existe nesse programa é muito bonito. E o que a Débora falou, eu trabalhei muito com a Débora, com a Marisa também. Marisa ótima, mas trabalhei muito com a Débora. Muito, muito. Fizemos Tchekov no teatro, além da TV Pirata, fizemos cinema. Com a Débora é a atriz que eu mais trabalhei, além da Luísa. Diogo, um dos papéis mais marcantes que você fez no teatro foi no premiadíssimo Diário de um Louco, do Gogol. Né? Você ganhou quase todos os prêmios naquela época, naquela montagem. E você esteve num hospício para fazer uma espécie de laboratório para esse trabalho? Conheci, na época, uma psiquiatra, e essa psiquiatra ela era muito intensa. E ela me ajudou a fazer uma ponte entre os doentes, né? E eu fazia visitas toda manhã. Eu acordava às 6 da manhã, os médicos da psiquiatria passavam na minha casa, eu pegava uma carona, ia com eles, fazia revisão, fazia encontros, eles faziam todo o diagnóstico do que eles iam fazer, aquele planejamento, eu participava de tudo. E eu vi todo tipo de loucura nesse... Porém, eu via as pessoas com comprometimento mental e tal, elas eram naturalistas, porque o tom delas, o que importa para o ator é o tom, entende? É a percepção do que a gente vai expressar, é o tom, o que a gente sente vai reproduzir. E o tom das pessoas que tinham problemas mentais, por eles tomarem remédio, às vezes Aldol, remédios fortíssimos, eles falavam meio assim, olha, meio calmos, era naturalista. Não era o louco que a gente tem no imaginário. Qual é a imaginação que você tem sobre o louco? Dele ser assim, né? Meio... E na peça do Gogol que eu ia fazer, era progressivo, a loucura ia acontecendo. No final, ele tinha espasmos e gargalhava. No final, ficava aquele louco clichê, que a gente imagina, aquele louco assim. Mas, no começo, ele era apenas um funcionário público. E o bonito dessa peça é que é a história de um funcionário que vai enlouquecendo aos poucos. E você só entende no meio que ele é louco. No começo, ele é normal. E eu frequentei esse asilo ali, o hospital, e eu não estava pegando dos loucos a realidade, porque eles eram pessoas que tomavam remédio e falavam com calma comigo, oi, Diogo, tudo bem? Eu falava, gente, qual era o tom? Mas aí a intensidade da médica me despertou uma curiosidade, porque ela, por ser intensa na maneira de falar e por ela ficar tensa de querer traduzir o que eles estavam sentindo,
ela me deu o tom. Não foram os loucos, foi a própria médica. Não que ela fosse louca, mas o tom dela, na hora de dizer, olha, eles estão aqui, a fobia. E ela contava com tanta paixão que eu comecei a perceber assim, que ela estava nutrindo o meu imaginário mais do que, entendeu? Do que os pacientes. Tanto é que o ensaio geral dessa peça eu fiz para ela, que foi ver e me deu ok. Eu falei, me inspirei em você. Mais um depoimento, Diogo, olha só. Bom, conheci Diogo Vilela há muitos anos e depois ficamos mais amigos quando fizemos uma peça como ator, né? Eu e ele, chamada O Último Carro, do João das Neves, que foi um sucesso enorme na década de 70, ganhou todos os prêmios, era a direção e a autoria do João das Neves. E ali o Diogo fez um teste por um determinado personagem, que era o casal romântico da peça. E foi a primeira vez que realmente eu parei e percebi o Diogo de uma maneira muito profunda. Eu falei, eis aí um ator com A maiúsculo, né? Eu ficava tão fascinado por ele nesse papel que às vezes eu esquecia que eu estava em cena, ficava olhando ele fazer. Ele dava um show nesse personagem, tanto é que Zimbinski foi lá vê-lo e convidou para ir para a televisão direto. Ele foi, né? Já naquela época fazia teleteatro, né? Bom, ficamos amigos a partir daí, moramos juntos 2 vezes, uma vez em Ipanema, outra vez na Gávea com Luiz Fernando Guimarães, e a vida foi andando e um dia ele me chamou para dirigir Solidão, a comédia, que daí foi a virada de tudo. Eu como diretor, ele como ator, produtor, e tudo aconteceu em nossas vidas. Fiz agora A Verdade com ele, né, do Florian Zeller, que foi um trabalho que ele ganhou prêmio, e um trabalho excepcional dele. E nossa vida tem se misturado entre a nossa amizade e nossa profissão, que é uma maravilha. Ele é um grande ator, uma técnica muito apurada, uma sensibilidade muito forte e uma inteligência muito grande, não só para perceber as conexões, os meandros de um texto, como para expressar, né? E aí é isso. Então, vida longa, Diogo Vilela. Um abraço a todos. E aí, Diogo? Esse programa está me dando uma felicidade muito grande, porque nós estamos vivendo uma pandemia e eu estou aqui tão feliz hoje. Que Conversando com bom! vocês. Que ótimo! Desculpe, mas tem que falar isso. Eu chamei o Alvise, ele trabalhou na minha primeira direção, na minha primeira produção, foi quando eu virei um produtor de teatro, depois de ter feito a TV Pirata. Eu fiz Solidão, a comédia, e chamei para dirigir, foi a primeira direção dele. E ele, por ser amigo do Rubens Correia e frequentar muito o Teatro Ipanema, com a Leila e o Ivan de Albuquerque, ele tinha uma visão do teatro parecida com a minha. Nós já havíamos morado junto, como ele falou. A gente dividia, na época, a gente morava muito em sociedade, dividindo os atores, era muito bonito isso. Eu tenho muito carinho por essa época e é muito emocionante ouvir isso dele, porque a gente não fala isso quando convive, né? A gente sente do outro, mas não fala. É legal ouvir, né? Diogo, é legal. em Ensina-me a Viver, você contracenou com nada mais, nada menos que Henriette Morinot, a madame, né, do teatro brasileiro. O que de mais importante você aprendeu com essa grande mestra aí do ofício teatral? Eu fiquei impressionado, porque eu era muito novo. Eu fiz 2 peças com ela de muito sucesso. Foi essa primeira peça, Ensina-me a Viver, que mais tarde teve um infarto e foi substituída pela Cleide Diáconis e pela Maria Clara Machado. A minha convívio com a Cleide foi um outro episódio, porque é uma coisa maravilhosa. Eu ter descoberto Cleide Diáconis na minha vida foi essencial também, tanto quanto a Madame. Porque a Cleide era a prática da teoria que a Madame ensinava. A Cleide era uma matéria viva do teatro e ela me falava coisas, mas não com a referência da Madame, que era uma coisa francesa, brasileira. Ela dizia quem eu era,
ela dizia da minha importância, como eu deveria, ela achava que eu deveria, mas tudo com muito afeto. E eu fiquei amicíssimo de Cleide pelo resto da vida, apaixonado por Cleide, que é uma pessoa que eu amo até hoje. Felizmente ela nos deixou, e Madame também. E a Madame Molinot, eu via ela sentada no escuro. Eu a procurava antes da peça, eu era muito jovem, eu não entendia direito. Falava, ué, mas de onde ela vem? Onde é que ela está? Depois eu fui descobrir, eu achava que ela estava no camarim, e ela vinha, na hora de dar o terceiro sinal, ela descia, entrava, como assim, entrava? Não, ela estava num... Eu reparei com calma e vi que ela ficava sentada no escuro, no canto do palco, bem lá no fundo, em silêncio. Aí o contra-regra falou, ela chega antes do primeiro sinal. Aí eu falei, ah, tá. Aí ela ficava ali. E aquilo me comovia. E toda a relação dela ter ficado doente, dela querer morrer no palco, me dizer isso, eu sentia isso. O amor, a coisa passional que ela tinha, tudo isso eu fui impregnado disso. Era muito bonita a relação dela comigo, a maneira que ela me ensinava o teatro, a maneira que ela me ensinou a pausa. Foi uma escola que eu acho muito difícil que hoje em dia que a gente possa exercitar novamente, porque era prática ao mesmo tempo. Você falou da pausa, aquela história da palavra que cai, é isso? É. Ah, conta isso. Porque eu tinha um bife, é lindo, né? É uma imagem muito bonita. Eu tinha um bife na época, eu ficava apavorado, porque eu falava, madame, eu tenho que começar aqui a falar sobre a minha mãe, que ela perguntava. Ela fazia amor, apaixonada por mim, e eu por ela. Nós dois éramos ligados pela morte. A síntese era essa. E ela falava, fale da sua mãe. Aí eu contava que minha mãe era maravilhosa, que minha mãe me adorava, então no final a gente via que não era nada daquilo e eu tinha que chorar. Para um rapaz de 21 anos, era difícil fazer essa cena. Eu achava essa cena difícil. Era um bife no meio da peça, que tinha um significado que eu sabia na dramaturgia muito grande. Eu tinha que fazer bem. E ela me ensinou a fazer a transição emocional dentro desse bife. Isso que eu achei lindo. Ela me ensinou aos poucos no ensaio como eu deveria transpor as sensações. E ficava para mim pedindo calma, não corra. O tempo é você que faz. Se o tempo estiver certo, o público vai estar certo. Quer dizer, coisas que ficam na tua... Então, um dia eu falei, mas como eu vou dar pausa? Porque eu tenho que chorar na pausa. Ela falava, joga a palavra no ar. Quando ela cair, foi dada a pausa. O teatro traduz coisas que só você estando lá, entende? Então, ele é uma arte necessária. Não é só porque eu gosto. Eu estou ali me rendendo a um ritual humano importante. E a minha relação com essa mulher, que tinha na época 72 anos, e eu tinha 21, ela me ensinou o comportamento, a maneira de eu ter um certo desprendimento, a maneira de me comportar perante a situação em cena, dentro da circunstância, respeitar o público, de como fazer eles ficarem inquietos. Tudo isso ela me ensinou aos 21 anos. Eu achei que eu fui privilegiado nesse ponto. Aprendi muito com Madame Molinot. Eu ficaria aqui muito tempo falando dela. Então vamos fazer mais um breve intervalo e a gente volta já com o Diogo Vilela. Pronto, estamos de volta com o Persona, conversando com o Diogo Vilela. Diogo, você é uma pessoa reservada, gosta de manter a sua intimidade. E os jovens atores hoje se expõem bastante, fazem questão de estar presentes nas redes sociais. Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, eu tenho muito respeito pelo que as pessoas querem, eu acho muito bonito. E acho interessante até que as pessoas queiram se mostrar, sabe? Existe uma transformação de linguagem, até visual. As pessoas querem se mostrar, elas querem ficar nuas, elas querem falar, elas querem mandar foto. Isso faz parte dessa transformação que o mundo vai ocorrer no mundo, que eu acho, né? Eu com as minhas histórias.
Então, mas só que eu não faço parte, eu venho de uma criação em que a intimidade tinha um valor. A intimidade e o indevassável sobre os seus segredos, havia um preço sobre isso muito grande. E essa coisa do indevassável, ela cria uma mística em cima da pessoa. Então, as pessoas misteriosas, as pessoas que tinham essas coisas, esses segredos indevassáveis, não que fosse uma coisa grave, mas estou dizendo, esse temperamento existia nos atores, e eu admirava muito isso. Eu acho que o mundo hoje ele é desprovido de romantismo, é um mundo antipoético, é um mundo cuja poesia ela existe apenas se você, da boca para fora. Então, eu me vejo numa pororoca, que é a sensação do indevassável com a necessidade de acompanhar o mundo que eu me encontro. Eu tento ter um Instagram, que eu coloco apenas as coisas, mas eu jamais, se eu estiver fazendo, eu espero não sofrer artisticamente com isso, nenhuma discriminação por não ser uma pessoa que goste tanto de aparecer, que goste tanto de estar presente, porque as minhas visões artísticas e tudo que eu gostaria de conquistar, eu conquistei bastante, mas é em cima do imponderável, outra viagem. Eu não vou abandonar minha viagem pessoal, porque o mundo mudou, mas também eu não quero ser anacrônico. Diogo, e você é um cara muito reservado, né? Aliás, é uma pessoa do tipo caseira, né? Gosta de ler, gosta de filosofia. E você aplica os ensinamentos de uma filosofia em particular no seu dia a dia. Vamos ver qual é? O budismo é uma filosofia baseada nos ensinamentos deixados por Siddhartha Gautama, o Buda histórico, que viveu no Nepal aproximadamente entre 563 e 483 a.C. Segundo a tradição budista, Siddhartha vivia isolado em seu palácio em meio ao luxo e à ostentação. Insatisfeito com a futilidade de sua existência, resolveu se juntar aos monges brâmanes para encontrar respostas para o sofrimento universal por meio do jejum e da penitência. Muitas pessoas encaram o budismo como uma religião, mas não há nada de místico nos ensinamentos de Siddhartha. Não existe um Deus budista que nos livre da dor ou nos conceda a felicidade. Siddhartha prega que o desejo é a fonte de todo o sofrimento e que é preciso livrar-se do apego ao desejo para alcançarmos o estado de libertação. E assim ele construiu a sua vida sobre alguns preceitos básicos: a preservação da natureza, a honestidade, os cuidados com a saúde, com sentimentos e pensamentos, o cultivo da alegria, da tranquilidade e do amor. Como se dá esse exercício da filosofia budista no seu dia a dia, Diogo? E como é que ela influencia no teu trabalho como ator? Olha, eu acho que a religiosidade, se é que podemos falar assim, é algo particular, que é difícil. Normalmente a gente fala, eu pertenço a tal coisa. Eu, hoje em dia, eu fui muitos anos budista, ainda sou de alma. Eu me identifico muito com o budismo de Nichiren Daishonin, que é o budismo do qual eu faço parte. Gosto muito, mas eu também hoje sou voltado para a espiritualidade, o ocultismo e diversas... Enfim, vai dizendo aí várias coisas, entende? Eu sou muito curioso sobre o místico, porque eu sinto em mim uma coisa mística que eu, hoje em dia, mais velho, eu traduzo como uma coisa que seria ligada a alguma religiosidade. Agora eu estou lendo, eu estou muito voltado para o Kriya Yoga, estou passando os olhos, vendo. Eu acho muito interessante a Kriya Yoga, o hinduísmo, tudo isso me interessa. Eu tenho uma coisa mística muito forte e eu ponho isso no meu dia a dia. Diogo, além de TV e teatro, você fez também muitos filmes. Aí eu queria saber, o que o cinema, de modo geral, que a sua mãe tanto amava, né? O que ele oferece para o ator e para o público que o teatro e a TV não oferecem? O cinema,
ele põe a imaginar, ele dá concretude, não sei se existe essa palavra, ele põe uma nova realidade dentro da realidade mesmo. Você recria a realidade ao vivo, ali filmando. Não sei se eu estou me expressando bem. Então, você, na vida, você vai dizer, mas no teatro também, na televisão também. Só que no cinema, você não sai dali, teu espírito fica ali. É como se o cinema... É uma linguagem que eu conheço por causa da minha mãe, do temperamento dela e dos filmes que ela me contou a vida toda, mas também é um estado de ser. Você fica ali naquela situação, fazendo aquele personagem, naquele set, e aí o set deriva em outra coisa, você vai para o outro set, ainda sendo aquele personagem. Porque no teatro é meio catártico. Você faz a peça, acabou, você janta e só amanhã. Aí você dorme para ter energia. A primeira coisa que eu penso quando eu faço teatro, eu acordo e vejo se eu estou com energia. Porque eu tenho pavor de não ter energia. A coisa que mais me grila é voz e energia. Então, eu fico sondando se eu estou com energia. No cinema, quanto menos energia, melhor. Engraçado, né? No cinema, você não precisa ter energia. É a arte da passividade, ao mesmo tempo, a intensidade é uma alma que aparece no filme. Você tem que meio compactuar com esse mistério do cinema. E essa linguagem eu conheço de muito tempo, da minha mãe contar. Então, não é uma novidade. Quando eu fui fazer cinema, eu me adequei totalmente à câmera, porque era uma linguagem que eu já conhecia, entende? Na minha imaginação. Não sei se eu estou sendo claro. Já estava dentro de você. Já estava lá dentro de você, né? Já estava dentro de mim, é. Então, eu me adequei totalmente, sabe? Eu amo fazer cinema. Gosto demais. E a gente tem mais um depoimento de alguém que teve em um de seus filmes lá nos anos 80. Vamos ver quem é. Alô, pessoal. Olha, para falar do Rock Estrela do filme, é muito gostoso porque foi uma experiência muito agradável para a gente, que estava envolvido ali com o Lael, que era o diretor, com a Tizuki Yamazaki, que era a produtora. A ideia era fazer mais um filme musical, como já tinha sido Bete Balanço. Mas tinha um aspecto muito interessante nesse filme, que era unir a cena rock brasileira emergente com a cena argentina. E o personagem do Diogo, o Rock Estrela, ele morava na Argentina e vinha para o Brasil, então tinha a vida dele lá, a vida dele aqui, e as bandas de lá, as bandas daqui. Isso era uma parte muito, muito interessante de criar uma ponte Brasil-Argentina para a comunicação da juventude, enfim, trocar ideias, trocar arte, trocar figurinhas, filmar lá, filmar aqui. Foi muito bacana. E a convivência com o Diogo, André Beltrão, Vera Mossa, Malu Mader, foi tudo muito divertido o tempo todo. Foi uma época muito gostosa, assim, de estar ali envolvido com o cinema brasileiro, um filme que deu muito certo também, e uma memória dos anos 80, né? A gente contando como é que era a nossa vida, muitos artistas musicais participaram, e o Diogo era o Rock Estrela, né? E estaremos para sempre ligados com isso, porque eu fiz a música para o filme, a música do filme Rock Estrela, e ele é o Rock Estrela. Então, estamos aí, juntos para sempre, nessa boa memória. Você é o Rock Estrela. Como o Léo falou, eu era uma personagem que tocava violino. E encontrava ele, que era meu primo, que era do rock. Você tinha essa coisa do Lael Rodrigues, que foi o diretor, que dirigiu o Bete Balanço, e depois falou, vou te botar no Rock Estrela. Ele viu talvez uma dimensão em mim para fazer um garoto que tocava violino. E aí foi muito interessante, foi um filme que eu fui protagonista. Isso, para mim, foi muito interessante na minha carreira, me abriu muito, me fez conhecer cinema de uma maneira, além de tudo, junto à música, né? Foi muito legal. E Léo Jaime, todo mundo, né? Foi Malu Mader no filme, interessantíssimo. Diogo, você recentemente representou a peça Calbi Calbi numa live pela internet. O que você achou dessa experiência? Você acha que isso é uma forma de trazer pessoas, trazer um novo público que de repente não pode ir ao teatro ou que está distante dos grandes centros? Como é que você sentiu isso?
Olha, esse respaldo da tecnologia me ajudou muito, porque eu fiquei desesperado, porque parou minha peça, como todos os atores, não foi só eu. Não fui só eu, todos os atores. Nós ficamos... Já chega o que a gente passa, né? Como discriminação de várias coisas, dificuldades de captação. E é muito sofrida a vida do artista hoje, ficou muito sofrida. Ainda mais no palco, no teatro. A gente tem que ter um amor muito grande. E foi com esse amor pelo Calbi, que foi uma figura que eu conheci aqui, também tem meu lado dos musicais, né? Eu canto há muitos anos, graças a Jorge Tacla, que em 89 me convidou para fazer Cabaré, a musical da Broadway, eu fiz, foi maravilhoso, e eu passei até aula de canto sequente. E aí, minha produtora, Marília Milanês, falou, faz uma live do Calbi, você não canta as músicas da peça? Aí eu falava, não, gente, tem que ter critério. Eu sou um ator que canta, vou fazer live. Mas você fez essa personagem e tal. Aí o Flávio Marinho fez um pocket show de 1 hora de duração, 40 minutos quase. E aí as coisas que eram faladas ali representavam mudanças no repertório do Calbi, e era o Calbi. Aí botamos o nome de Calbi, uma paixão, e aí eu fiz. E foi vista por mais de 200 mil pessoas, foi uma coisa linda. Eu não esperava, fiquei muito feliz. Não esperava essa quantidade, porque hoje em dia o fator quantidade, me desculpe, é maior do que o fator qualidade, eu acho. A quantidade é que importa, eu acho. Isso, eu não me envolvo com isso. Eu tenho que me submeter. Mas eu acho isso estranho. Mas tudo bem, vamos nessa. Aquela coisa que eu falei, é o mundo que está mudando. Então, questão foi de muito adaptação, visto. né? Exato. Aí eu me adaptei, fiz a live ao vivo no Teatro Teresa Raquel, no dia 14 de setembro, e foi um sucesso. Nós ensaiamos 2 meses, meu irmão Marco Aurélio Monteiro dirigiu. Nós ficamos 2 meses ensaiando para fazer essa live de 40 minutos, 48 minutos. Foi ótimo. E no espetáculo sobre o Ari Barroso, além de interpretar, Sim. você dirigiu e escreveu o texto, né? E agora tem planos de escrever um livro. Esse Diogo Vilela, escritor e dramaturgo, estava adormecido? Não, foi o seguinte, quando em 2015, eu saí da TV Globo e fiquei meio assim, perdido. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu comecei a ficar muito em casa e eu comecei a ler. Aí, o que acontece? Eu comecei a fazer, eu tive ideias, e junto com a Leonor Sampaio, que é uma amiga minha, que é especialista em Proust, que é professora de literatura, professora de português, uma amiga de infância, ela começou a conviver, aí eu tive ideias e comecei a montar. Estudamos como fazer roteiro, doc comparado, várias coisas. E eu comecei, como eu conheço muito dramaturgia, eu adoro ler teatro, eu tive ideias e desenvolvi 2 peças a princípio. E essas peças foram lidas na CAU, aqui no Rio, com muito sucesso, o que me surpreendeu. Eu vi que eu tinha um âmbito que eu poderia ampliar, trabalhando como escritor também. E aí eu ganhei o livro da biografia do Ari Barroso. Então eu resolvi fazer essa peça. Eu resolvi fazer a biografia, fazer o Ari Barroso como personagem. E aí eu fiz uma pesquisa, encontrei com a filha dele, e dessa pesquisa resultou Ari Barroso do princípio ao fim, que foi um sucesso, para meu espanto, e foi lindo. Eu fiquei muito feliz, foi a minha contribuição, e ainda estou pensando em continuar escrevendo. O que eu vou escrever é a minha biografia, que eu acho que ela é rica. Chegou um ponto que a Leonor nós vamos construir junto esse livro, que vai sair. Nós estamos já preparando ele, que é uma coisa que eu devo a mim, eu acho, de uma certa forma, e eu tenho esse interesse, talvez, de falar alguma coisa na escrita. Agora, eu tenho peças, tenho 2 peças também que eu pretendo montar. Uma delas é O Preço do Desejo, que eu já apresentei várias leituras e tem uma pessoa interessada em montar. Bacana. Eu acho interessante. A minha contribuição para o teatro, tudo que eu puder contribuir para o teatro. Ok. Diogo, a gente tem mais um depoimento agora. Mais uma atriz que trabalhou com você.
Diogo, meu querido amigo, ator, diretor, cantor, produtor, idealizador de teatro, de cinema e belíssimo comediante, com quem eu tive o privilégio de contracenar em Prata da Casa, da Fox, de André Pellins. Fazíamos o casal Maurício e Ercília e era uma maravilha, não é? Nossa, e você sempre muito criativo, muito generoso, não é? Com o seu, esbanjando o seu talento ali na nossa troca, e a gente sempre buscando detalhes e coisinhas que nos instigavam no set, fora dele, sempre juntos. Então, assim, eu só tenho a agradecer por ter vivido esse trabalho ao seu lado, porque você é um verdadeiro apaixonado pelo nosso ofício, e isso é contagiante, isso eu reverencio muito. Parabéns por essa homenagem, você merece. Sucesso! E a melhor coisa, ficamos amigos forever. Te amo. Ok. Eu tenho muito amor pela Françoise, ela é muito interessante. Eu me identifico com ela porque ela começou pequena também, menina, né? No cinema. A gente tem uma ligação com atores antigos. Nós ficamos assim, se veja, né? Essa profissão é muito interessante. Parecia que eu já conhecia há muito tempo. Ela é uma ótima atriz, excelente, uma mulher linda. Eu fiquei assim, nós ficamos assim convivendo de uma maneira muito harmoniosa. Foi lindo. Eu tenho muito carinho pela Françoise, gosto muito dela. É muito emocionante ver um colega seu falando, né? Muito interessante. Diogo, nós já estamos caminhando para o final. Você declarou em algum momento que, às vezes, o ator morre no ator. Você lembra dessa frase? Lembro. Lembra? Eu devo ter falado, é minha cara. É a sua cara, né? Para a gente fechar o programa, queria que você explicasse um pouco essa ideia do ator morrer no ator. E, na sua opinião, muitas pessoas que estão assistindo são jovens atores, são estudantes de teatro. O que é preciso fazer, o que é necessário para que o ator não morra no ator? Eu acho que eu vejo que essa simbologia do ator morrer no ator é porque nós precisamos do reconhecimento. O ator ele precisa sempre ser regado como planta, o ator, o artista. Mas o intérprete, que é o ator que vem, que é o que eu sou, da minha geração, que tem essa reminiscência de aprendizado passado e tal, a pessoa que interpreta o outro, que vive disso, precisa dessa gasolina, estar sempre com o tanque cheio, você entende? E quem enche esse tanque são as outras pessoas. Nós dependemos daquilo que a gente cativa, né? Como disse o Saint-Exupéry. Então, a gente precisa cativar e estar sempre sendo nutrir. Nós precisamos nos nutrir do que a gente provoca. E isso, às vezes, acaba magicamente. Ou a gente desiste, ou não há o reconhecimento necessário para que isso continue. É uma coisa um tanto dramática. Então, claro que a carreira artística é maravilhosa, nós é que fazemos, os atores são como o vinho, eu acho, podem viver representando. É uma profissão que te dá uma liberdade, mas é paradoxal, porque, ao mesmo tempo, nós precisamos que o outro diga, na verdade, quem você é, como você está me dizendo agora. Você está abastecendo, não é o ego, é isso que todo mundo confunde. Vou só falar uma coisa rápida, concluindo. Eu acho que o evento da personalidade contaminou muito o intérprete. Uma coisa é você ser personalidade, outra coisa é você ser um artista. Eu não sou uma personalidade, eu sou uma pessoa famosa porque fui intérprete, e sou. Mas eu não julgo que eu seja uma personalidade, pelo contrário. Eu não quero ser bandeira de nada, eu não quero ser melhor do que ninguém, não quero, entendeu? Meu trabalho é muito mais rudimentar, é uma coisa de conquista. Então, hoje em dia, a fama traduz muito como resultado de uma carreira e não é verdade. Qualquer um, até a fama ruim, hoje em dia, é importante. A fama negativa também conta. E para o artista é impossível ele ter fama negativa. Nós temos fama positiva, de acréscimo, do que nós conquistamos. Então, quero deixar bem claro aqui, sem nenhuma arrogância, por favor,
que eu compreendo a minha profissão de outra maneira. E eu não quero ser um equivocado que fica exercitando uma profissão que não existe mais. Então, por isso eu digo, às vezes a gente morre um pouco dentro da gente, daquilo que a gente precisa, mas a gente volta a conquistar porque a gente tem aquela coisa de renascer, né? A gente renasce muito nos nossos trabalhos. Diogo, infelizmente nosso programa está chegando ao fim. A gente quer te agradecer a tua participação aqui com a gente. Obrigada. Acho que foi um programa bem enriquecedor. A gente queria muito te agradecer mesmo. Olha, eu quero agradecer a vocês. Esse programa é muito importante para a memória do artista brasileiro. É um programa que deixa a gente num estado de confessar as coisas, né? Tem uma intimidade muito interessante, uma dinâmica excelente, e a gente fica muito feliz de ouvir os depoimentos dos colegas. Eu queria dizer que isso tudo é traduzido numa afetividade muito grande. Queria agradecer a toda a equipe da TV Cultura e a vocês. Obrigada. Muito obrigado. Um beijo grande. E não sai daí que a gente vai tirar uma foto. Ah, é. Persona fica por aqui, a gente volta na semana que vem. Até lá. E vamos tirar foto. Vamos lá, obrigada, Diogo. Foi muito sofrido para você, Diogo? Não, gente, eu não sou assim, não. Foi prazeroso, Eu né? quero passar essa imagem. Pra nós.